Pessoal, esse senhor é quem na foto? Vocês são muito cultos, vocês são promotores, vocês sabem tudo. Leonardo da Vinci. A partir de agora, a gente vai chamar de Léo, tá? Na verdade, o nosso papo vai girar em torno do que Léo nos ensinou. Mas antes disso, é importante ressaltar que quem estudou a vida de Léo sabe que ele era um sujeito, no mínimo, polêmico. Léo era um sujeito complicado. Gostava de coisas que à época não eram tão comuns assim. Talvez poucos saibam que o Léo era filho, na verdade, de um ex-notarial, de um ex-dono de cartório, irmão de 33 pessoas e um filho bastardo. E o Léo, como qualquer pessoa que viveu no mundo, inclusive nós, é fruto da influência que a tecnologia gerou na vida dele. Porque o que poucos sabem é que Léo não frequentou escolas e faculdades. Tudo que Léo aprendeu foi de maneira autodidata, lendo livros. Livros esses que só conseguiram ser popularizados, doutor Alexandre, com a invenção que veio 40 anos antes do nascimento dele, a prensa, que fez com que o conteúdo pudesse ser distribuído para mais gente, logo aquilo pudesse ser acessado por mais gente, logo pessoas como ele pudessem usar. Mas Léo, embora um inventor absurdamente importante, ele estava longe de ser um sujeito divino, embora muitas das suas obras tragam o divino. Essa é uma delas, a Última Ceia, que todo mundo conhece. E a Última Ceia é um exemplo muito importante de uma obra-prima da arte que tecnicamente foi um fracasso. O Léo decidiu usar, neste caso, porque atrevido que era, uma técnica que estava longe de ser homologada à época. Ele não pintou em afrescos, ele pintou usando uma técnica de um gesso meio mole, e o que acontecia é que ele pintava e a tinta não fixava, ele pintava e a tinta não fixava, ele pintava e a tinta não fixava, a ponto de quem o contratou determinada vez falou assim: olha, pode parar de pintar que isso não vai dar certo. Mas como o Léo era um sujeito muito cioso dos seus resultados, Léo disse que ele continuaria de qualquer jeito, e se ele o ameaçasse, alteraria a face de onde estava sentado Judas para o rosto daquele que estava o ameaçando. E assim ele fez. Mas o que diz a história da arte é que o Léo, ao pintar a Última Ceia, e a Última Ceia não estar funcionando, ele sentiu coisas que a gente sente também. Segundo diziam, o Léo, embora brilhante, ficava ansioso quando a coisa não acontecia, ficava culpado quando determinada coisa não acontecia no mundo real, ficava frustrado quando ele errava a técnica, ficava com vergonha de tudo isso. São dores tipicamente humanas, mas o Léo, assim como nós, em especial quem faz inovação, substitui todo esse sentimento a partir de uma fagulha de algo que deu certo. Quando alguma coisa dá certo, outros sentimentos que são muito humanos também apareciam, que é o alívio, que é a gratidão, que é o entusiasmo de fazer isso. Isso aconteceu com o Léo e acontece com qualquer gente, com qualquer pessoa. Alguém aqui corre, de correr mesmo, praticar corrida? Levanta a mão. Alguém? Vocês correm? Eu comecei a correr na pandemia com medo de morrer, nitidamente isso. E eu me viciei nesse processo. E é importante que quem corre sabe que em 99% do tempo a gente sente raiva e dor. E em 1% do tempo, que é quando a gente para, a gente sente um alívio bom o suficiente para topar fazer aquilo tudo de novo. Quem trabalha com inovação na administração pública, quem trabalha com construção de produtos como essas pessoas aqui trabalham, elas variam 99% dos sentimentos de dor e 1% desses sentimentos aqui que fazem compensar o resto. Isso é bem normal. Só que nos dias de hoje, existem dores diferentes, que talvez os senhores e as senhoras estejam sentindo. Eu chamo de dores da era da IA. Eu não sei quanto de vocês acompanham as notícias todas as semanas, mas na verdade, Alexandre, toda semana tem um lançamento de uma ferramenta nova. E isso faz com que a gente fique muito ansioso, porque antes que a gente pudesse entender o que aconteceu na semana anterior, já surgem outras 3 que podem eventualmente ser melhores que aquela, e essa ansiedade gera uma daquelas dores que o Léo sentia. Uma dor que eu vejo acontecer em todos os lugares e que eu sinto é a do especialista desafiado. Como assim? Eu estudo há 35 anos. Eu fiz minha carreira toda em determinado tema. E aí aparece uma máquina, com perdão da palavra, maldita, que pretende entregar aquilo que eu faço,
ou pelo menos parecido com o que eu faço, de maneira muito mais rápida e muito mais barata do que eu. Você quer que essa pessoa sinta o quê? Um sentimento de dor ou um sentimento, ai, que bom que isso está acontecendo? É absolutamente natural que a gente fique completamente irritado com a potencial ameaça de alguém ou de alguma tecnologia que nos coloque 35 anos da vida em xeque. Essa é a grande verdade. Outras dores que são importantes para a gente falar são as experimentações. Eu estou aqui e estudei um pouco o Amplia, que é algo nitidamente útil, mas que passou por um processo de experimentação, que passou por um processo de construção por partes. Porque nada muito grandioso começa do zero grandioso. Começa por partes, começa pequeno. Só que nas organizações em que esse medo domina, essa experimentação também é caótica. E aí ninguém sabe para onde vai. Além de a gente estar diante de realidades distintas, aqui eu já passo para um ponto que eu acho importante. Começando o nosso papo, nós, seres humanos, então, somos a composição de dores que a gente sente sobre determinadas coisas e alívios que a gente gera para tratar aquela dor. Lá na última ceia, nós temos os apóstolos, beleza? E eu vou trazer 3 apóstolos aqui que eu acho que são importantes para a gente imaginar como a gente reage a essas dores do dia a dia, em especial as da era da IA. Tinha o Pedro. O Pedro era o apóstolo que topava tudo. Jesus Cristo falava, Pedro, vamos embora fazer um negócio muito doido. Ele fala, agora. Vamos agora, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. Esse era Pedro. Tomé, vocês já sabem. Tomé é aquele sujeito que não era bem assim. Falou, olha só, vamos dar um tempinho, vamos ver para crer? Vamos embora. Tomé, se fosse nos nossos tempos, seria auditor como eu, sabe? É aquele sujeito que é conservador de todo jeito. Ele quer ver como é que está para ver como é que fica. Só que naquela mesma mesa tinha João. E João não é nem Pedro, malucão, nem Tomé, completamente avesso ao risco. Em toda a organização nós temos Pedros, Tomés e Joãos. Toda ela. E no mundo em que a IA faz tanto barulho, se a voz de Pedro estiver muito alta, é um problema. E se a voz de Tomé também estiver muito alta, é um problema. A voz que tem que estar alta é a de João. É a do equilíbrio. Sempre respeitando que Pedro tem razão de ser como é e Tomé também. Vocês estão comigo? Sim? Porque está escuro aqui, eu não estou vendo vocês direito, estou sem óculos. O que acontece no mundo hoje? No mundo de inteligência artificial. Vou começar lá fora e vou trazer aqui para dentro daqui a pouco. Esse é um relatório que sai todo ano, e que ele traz coisas que a gente já sabe. Eu acho que a palestra de ontem já nos contou algumas coisas. A primeira coisa que a gente já sabe é que a inteligência artificial ela já resolve alguns problemas que antes não resolvia. E esses problemas não são todos os da humanidade. E esses problemas não são resolvidos de maneira infalível. Eles são simplesmente problemas que são resolvidos. Como, por exemplo, a identificação de imagens, que já é resolvida desde o ano de 2004, 2014, 10 anos atrás. Esse é um problema resolvido. Mas o que eu quero trazer para vocês bem rapidamente é uma classe de problemas que nos afeta a todos, eu, você, independente da carreira, que são a classe dos problemas associados à saúde. O uso da inteligência artificial na saúde. Por que isso é importante? Porque é a coisa mais importante que a gente tem. E quando eu for dar os exemplos para vocês, falo assim, puxa vida, se eles estão usando essas ferramentas em coisas que pode salvar ou ameaçar a vida de alguém, deve ser porque essa ferramenta é confiável. Esse gráfico que eu trago é um gráfico do número de patentes de máquinas de inteligência artificial autorizadas para uso em equipamentos médicos nos Estados Unidos. Isso cresce. E a inferência que eu faço é que esse crescimento se dá a partir do aumento da confiabilidade desse processo. E o que a gente vai ver daqui a pouco é que essa confiabilidade, ela não vem de grandes fornecedores ou de grandes big techs. Essa confiabilidade, atenção, ela vem da combinação de um conhecimento que só existe em nós, com essas máquinas que estão sendo construídas pelas big techs. É a combinação dessas coisas. Esse sujeito chamado Reid Hoffman é o fundador do LinkedIn e ele tem uma mensagem para a gente. Eu vou soltar um vídeo aqui agora, tem uma legenda, não sei se quem está aí atrás consegue ler, mas a gente vai ouvir ele rapidinho para checar o que ele tem a dizer. The cost of being an assistant is the cost of being left behind in terms of your professional capabilities. It's a little bit like if you said, I'm a professional,
I'm not going to have a smartphone. I'm a professional, but I'm not going to use it either. I'm a graphic designer, but I'm not going to use, Adobe or Figma. No. Within a small number of years, every professional activity will be deployed with one or more Copilot. You want to have as much data literacy as you can. And I think that the learning curve is what matters, because one of the lines that I love from the model is the worst AI you're ever going to use is the AI you use today. Rapidinho, aqui entre nós, 3 pontos importantes. Primeiro, ele fala de copilotos. Copilotos, na analogia de que quem pilota o avião não é exatamente o copiloto, é o piloto. E o copiloto está ali para suportar quem pilota o avião. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele diz é que, e eu acredito nisso, que a pior inteligência artificial que a gente está usando é a de agora, porque a tendência é que elas melhorem. E a terceira vem de uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. Quem está aqui nessa sala que viveu a transição do processo físico para o processo eletrônico, levante a mão. Você não viveu, você sobreviveu. Você lembra como era? Agora me diz uma coisa, naquele processo, você consegue identificar, ou conseguia identificar à época, os tomés? Aqueles que não queriam, aqueles que viam risco naquilo, conseguem nisso? Sim ou não? E o que eles fazem hoje? Eles morreram, eles muito velhos. Não. O que eles fazem hoje? Eles usam. Eles se convenceram. Você já parou para... Bom, vocês conseguem trabalhar sem o WhatsApp, gente? Fala para mim. Sim ou não? Não, né? Tem gente que sim, tem gente que não. Mas você concorda falar que trabalhar com o WhatsApp é basicamente um pleonasmo nos dias de hoje, porque, na verdade, virou uma espécie de extensão da nossa forma de comunicar? Vocês entendem isso? Pois bem, o que o Reid Hoffman acha, e eu também, é que nós estaremos diante de uma situação parecida com essa em muito breve tempo com os copilotos de IA, que no trabalho podem ser uma amplia, mas que, na verdade, já estão por aí. Eu não sei quanto a vocês, mas nós somos usuários implícitos de IA desde muito tempo. Alguém usa o Waze? Algoritmos de IA. Alguém usa Instagram? Para ver seu feed? Algoritmos de IA. Alguém usa Netflix? Algoritmos de IA. Então, na prática, nós já somos usuários passivos dessa tecnologia há muito tempo, e agora nós estamos tendo a excelente oportunidade de nos tornarmos usuários ativos disso, para resolver problemas como o Waze nos resolveu em determinado momento, ou como outras tecnologias usam. Mas a minha última mensagem para essa primeira parte é essa. Se eu estou diante de líderes do Ministério Público, eu tenho que deixá-los cientes de que um dos papéis de vocês neste tempo é conciliar uma tensão que é absolutamente natural com uma visão que precisa ser feita. Uma visão de um futuro melhor, considerando que o dia de hoje dói. E é natural que doa, por conta das questões que a gente vive. O alerta vai além, de que essa dor tende a fazer com que nós tratemos melhor ficarmos como estamos, na inércia, do que exatamente darmos o próximo passo. Então, é bem importante ressaltar que a gente precisa tomar conta da transformação e não tomar conta da inércia. E tomar conta da transformação significa reconhecer as dores e gerar os alívios para essas dores. É reconhecer que as pessoas têm medo e dificuldade e gerar oportunidades de que elas aprendam e tenham menos medo e menos dificuldade. E assim a gente segue. O Léo também é conhecido como o pai da robótica. O Léo inventou o cavaleiro mecânico, que nada mais era do que uma armadura cheia de roldanas dentro, que simulavam o movimento humano. Mesmo em 1500 e qualquer coisa, o Léo apresentou essa invenção, doutor, e todo mundo que viu a invenção disse o seguinte: olha, isso aí é completamente inesperado, eu nunca imaginei que alguém fizesse isso, mas é completamente inútil também. Não serve para absolutamente nada. E o Léo dizia à época que até aquilo que não serve para absolutamente nada, pelo menos para entreter, poderia servir. Não é? Vocês, por acaso, se lembram de 3 anos atrás, de gerações de imagens que apareceram pela internet de pessoas com 7 dedos, um negócio completamente disforme? Eu me lembro claramente disso, e as pessoas, é isso que a inteligência artificial faz? É isso mesmo que a gente está preocupado em fazer? Pois bem. Paulo,
Obrigado. Falando com meu amigo da mesa ali. Muito bem. Isso aí é nitidamente um produto gerado por IA. E você vai me dizer, eu sou promotor de justiça, isso não tem nada a ver comigo, eu concordo com você. Eu tive na Globo, mostrei o mesmo vídeo. Nesse momento, eles interromperam a minha palestra. Eu falei, peraí, isso aí não pode. Atenção, isso para a gente serve somente e tão somente de entretenimento. Mas esse tipo de solução aqui pode influenciar o nosso trabalho, que é talvez um pouco mais simples de estabelecer, de maneiras que a gente não consegue ver hoje, até porque o Léo, ele inventa uma máquina chamada helicóptero. E, obviamente, ele nunca vê um helicóptero voar. Porque para o helicóptero voar, ele precisava de um motor que ainda não tinha sido inventado nos termos do Léo. Então, a IA é um pouco disso. É um pouco de entretenimento combinado com potencial futuro. Mas isso tudo é para eu concluir que essa tal de inteligência artificial é uma jovem senhora de 70 anos de idade. O que a gente viu a partir de 2022 foi a popularização de um tipo de inteligência artificial. Foi isso. Mas para chegarmos até aqui, e quem pesquisa isso sabe, nós tivemos diversos tipos de evolução. E aqui eu paro para dizer do projeto que eu mais me orgulho de ter feito. Logo que eu entrei no setor público, eu fui cedido para o Ministério da Justiça, e a promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo pedia que a gente fizesse a análise de um caso muito importante para comprovar ou não que determinado político à época tinha cometido lavagem de dinheiro numa obra lá. Eram alguns metros cúbicos de papel, era talvez o caso de lavagem de dinheiro mais complexo da época, e ele reuniu pessoas que entendiam de banco, tecnologia e direito. Eu era o sujeito da tecnologia. E nós fizemos algo, usando inclusive IA naquela época, para produzir um relatório de 17 páginas que comprovava 7 milhões de dólares lavados. Isso permitiu com que esse ex-político fosse condenado por aquele crime. E isso foi a origem de uma coisa que talvez vocês conheçam, tenho certeza que vocês conhecem, chamada Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Vocês conhecem isso? Então, daí nasceu o conceito e daí nasceu esse produto que para mim é um dos mais importantes que eu fiz. E isso aconteceu há 25 anos atrás. E isso aconteceu usando técnicas de inteligência artificial. E isso aconteceu em um momento muito parecido com o desse em relação às mudanças que a tecnologia nos trazia. Portanto, a IA não está fora do seu tempo. A questão é que a IA aparece num tempo, 25 anos atrás não era assim, em que nós temos um excesso maior do que uma escassez. Excesso de informação, excesso de demanda, excesso de entrada, excesso de tudo. É muito mais difícil focar nesses tempos do que era difícil, do que era há 25 anos atrás. Talvez vocês concordem comigo. Concordam comigo? Hoje é muito mais difícil, parece muito mais custoso nos focarmos nessas questões. E a IA aparece nesse tempo, e quando ela aparece nesse tempo, ela traz dores e angústias que aquele tempo não trazia. Uma delas é tentar imaginar como é que vai ser o futuro. Aliás, nós temos duas características básicas quando a gente fala sobre isso. Ansiedade em relação ao futuro que a gente não sabe, todo mundo aqui é, e saudade do passado que você gostava. A minha sugestão é que a gente realize que o que a gente sabe sobre o futuro é muito pouco. Primeira coisa, que ele vai ser diferente, não vai ser igual ao que é hoje. Segunda coisa, que ele já existe em algum lugar, e agora eu vou parar aqui, eu estava falando aqui com o Luciano, você vai dar palestra em Minas, e depois em Brasília, e depois no Piauí. Provavelmente para falar sobre o Amplia ou não. Para falar sobre o Amplia. Eu preciso te dizer que o MP do Espírito Santo é visto como o futuro por muitos MPs por aí. Vocês estão entendendo? Então, o presente do MP daqui é o futuro de alguém. E o futuro de vocês pode ser o presente de alguém. E a terceira coisa que a gente sabe sobre o futuro é que a gente pode não estar nele, seja porque a gente pode morrer mesmo, a gente vai um dia, ou seja porque a gente pode ficar irrelevante. Por que eu trago esse slide para vocês, gente? Para, assim, convidá-los a ficar no presente, a não ficar imaginando o futuro muito longínquo. Eu estava num podcast anteontem e a pessoa perguntou assim, como é que você acha que vai estar a inteligência artificial daqui a 5 anos? Vai ser geral? Vai ser... Aí a minha resposta é muito simples, eu dou com toda a tranquilidade. Olha, não faço a menor ideia
e não tenho ansiedade de querer imaginar isso. O que eu tenho condição de fazer hoje é lidar com o presente. Porque o presente de muitos pode ser o nosso futuro de curto prazo. O presente nos traz sinais do danado do futuro, e o presente, atenção, nos entrega menos dores do que se a gente só ficar imaginando um futuro potencial. Mas eu preciso falar de passado e de futuro. O passado é que desde 2022, esse é o primeiro gráfico, o mercado de trabalho americano exige competências combinadas de alguma área técnica com entender um pouquinho do uso de inteligência artificial. As pessoas já estão sendo contratadas ou demitidas fora do país pela sua capacidade de utilizar a inteligência artificial ou não. E não me digam que isso é bom ou que é ruim, eu não quero fazer juízo de valor. É um dado que eu trago vindo dos Estados Unidos. Mas eu também trago um dado do Fórum Econômico Mundial que aponta para capacidades de 2030, e uma delas talvez seja a mais importante de nós, agentes públicos, em especial promotores, membros como os senhores, que é o pensamento crítico. Aqui eu estou com eles. Vai se dar bem quem usa inteligência artificial, aquele que tem pensamento crítico para duvidar do que ela entrega. Até porque, atenção, toda tecnologia é falha. Atenção, eu vou repetir. Toda tecnologia é falha. E eu não sei exatamente por que o pessoal fica muito mais irritado com a IA quando ela falha. Porque toda tecnologia é falha. E se a gente desenvolve o que eu chamo, o que o Fórum Econômico Mundial chama de pensamento crítico, a gente passa para um outro patamar. A gente, além de identificar as falhas, consegue trabalhar em melhorias nesse processo para que ela falhe menos. Não é simples. Vocês conhecem o Homem Vitruviano do Léo. E o aparecimento dessa obra tem a ver com a busca do equilíbrio entre razão, entre emoção, entre arte, entre o divino e etc. Mas vocês conhecem isso aqui também? Levanta a mão quem conhece isso aqui também. É só para saber a idade de vocês. Eu estou vendo gente aqui um pouco mais nova. Vocês conhecem, né? Vamos ver a mensagem que tem esse negócio aqui. Não é um desenho mais lindo que você já viu? Não é lindo. Tio, é importante incentivar a criança. Eu incentivo a quando ele merece. Mas há um tempo, essa coisa só morra ao feio, de alta verde e sem forma. Gente, olha só. Bobagem. Vamos falar sério. Uma das críticas que a gente ouve muito em relação à inteligência artificial, sabe o que é? É que a gente, como ser humano, tenta antropomorfizar a nossa relação com ela. Tipo, a gente conversa como se fosse um ser humano. E eu coloquei esse vídeo antes de fazer essa colocação, porque nós, seres humanos, só conseguimos fazer coisas que nós inventamos se antropomorfizar. A gente antropomorfiza, viu, Adriano? Dinossauro. A gente antropomorfiza ET. A gente coloca no formato humano tudo que a gente inventa. Por quê? Porque a gente inventa. O que a gente não pode fazer com inteligência artificial? É de verdade achar que aquilo que a gente inventou é quem inventou. Em outras palavras, imaginar com que a inteligência artificial seja, em alguma medida, algo perto do raciocínio de algum humano que está aqui. Porque, de fato, não é. Eu também vou trazer um outro vídeo para vocês, porque também fala de tecnologia, e também fala de antropomorfização, mas talvez traga em nós questões outras, além daquela gracinha do vídeo anterior.
O que vocês sentiram? Uma palavra? Medo, outra? Hã? Desconforto, outra? Hã? Tem alguns, o pessoal está tímido aqui, sabe? Porque tem alguns grupos que falam, pô, isso é muito legal. Não, ninguém fala. Medo, angústia, dor. Se você apresenta uma tecnologia como essa para o Tomé, ele tende a comprar sua ideia, sim ou não? Ele fica com medo. E sabe por que o medo é uma das sensações que você teve? Por causa da música. Por causa da ameaça. Da preservação, da autopreservação. É interessante quando você faz um projeto e fala assim, vou te apresentar um projeto, e aí nessa primeira fase você fala assim, Luciano, e olha como esse projeto é melhor que todos nós. Meu, acabou, o cara não vai ver mais o projeto. Ele não quer que nada externo seja melhor que ele. Lembra da dor que eu falei para vocês? Agora, olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Já parei. É um robô com a mesma tecnologia, que agora você gosta, né? Porque não é mais ameaça. Agora sim, é autopreservação. Veja, é a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia, fazendo, obviamente, duas coisas diferentes, mas expostas usando músicas diferentes. Porque nós, seres humanos, com aquela primeira música, ficamos mais incomodados que com a segunda. Já parou para pensar nisso? Minha mensagem para vocês nessa parte é, para quem tem medo em especial disso, eu acho que não tem que não ter medo, mas se você for pensar bem, tudo que é artificial nesse planeta tem origem humana, a menos que a gente prove que alguém veio aqui antes. Então, se tem origem humana, tem uso humano, que pode ser para o bem e pode ser para o mal. Sim ou não, gente? Ou, veja, a gente domestica o fogo para fazer churrasco ou para colocar fogo na casa do amiguinho. É o mesmo fogo, que pode ter usos completamente diferentes. A inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta como essa, que tem origem humana e que pode ser usada de maneira diferente. Agora eu quero ver se vocês são cultos mesmo, essa é fácil. Quem está do lado do Léo, alguém sabe? Hã? O Léo do lado esquerdo aqui e do outro lado, quem é? Não, Van Gogh não. Viveu na mesma época dele. Quem está do lado do Léo é um sujeito que nasceu 20 anos depois dele, mas que era maltratado, assim, parecia mais velho. Chama Michelangelo. Michelangelo. Eu vou chamar ele de Miguel, para a gente facilitar. E o Léo não se dava com o Miguel e vice-versa, vocês sabiam disso? Eles tinham uma treta absurda. Não se davam mesmo, de falar mal um do outro. Alguém tem dúvida que os dois eram geniais, sim ou não? Os dois eram completamente geniais, não se davam, mas eles tinham perfis diferentes. O Miguel era um cara que a gente chama de problemista. O que é um problemista? Você dá uma tarefa para ele e fala assim, cara, meu Deus do céu, será que eu dou conta? Eu sei que eu vou fazer. Ele acaba fazendo, mas ele problematiza o negócio durante dias e meses. Tem alguém aqui? Não deve ter. Não deve ter. É porque eu estou vendo a risada aqui na frente, eu acho assim, por que dá esse exemplo tão idiota, que não tem ninguém assim aqui? Veja, não é um problema ser assim, porque o Miguel era assim. Para convencer ele a pintar a Capela Sistina foi uma doideira. Ele achava que ele não era capaz, ele é problemista. E o Léo, ao contrário, era um solucionista. O Léo era o seguinte, Léo, faz um negócio aqui que você nunca fez. Ele fala agora, eu estou pronto, é só eu aprender. Nós, em qualquer organização, temos pessoas problemistas e temos pessoas solucionistas. Sim ou não, gente? Sim. E a reação desse perfil de pessoas ao uso de uma nova ferramenta depende, obviamente, do estilo dele. E veja, tem alguém mais certo ou mais errado que isso? A resposta é não. Os dois são geniais? A resposta é sim. Os dois se davam? A resposta é não. Para a humanidade usufruir das obras deles, precisavam se dar? A resposta é não também. Entenderam? Eles eram tão diferentes que, em determinado tempo, um sujeito lá de Florença contratou os dois, deu uma parede para um, uma parede para outro ao mesmo tempo e falou, agora eu quero saber qual vai ser a melhor obra. E daí, então, era Léo de um lado, Miguel do outro. O que aconteceu? Dias depois? Absolutamente nada. Um ficou esperando o outro pintar. E foi mesmo. É o que talvez acontece nas nossas organizações, minha gente. Um fica esperando o outro
Eu quero ver se aquele mesmo tem a ver com aquele mesmo. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode assumir que as pessoas são assim e que, para esse mundo de hoje, tanto problemista como solucionista tem lugar. E eu vou provar para vocês. Mas não sem antes indicar a leitura desse livro chamado Super Agents, deve sair no Brasil em breve, chamado Super Agência, que fala da forma como os problemistas e os solucionistas, nós, reagimos às tecnologias desde as tecnologias antigas. Para a gente ver que tem espaço para todo mundo. Miguel e Léo eram brilhantes do mesmo jeito. Quem aqui tem filho adolescente, levanta a mão. Beleza? Pré-adolescente, eu tenho levanta bem a mão, né? Pré-adolescente. O seu filho adolescente, a sua filha adolescente é problemista ou solucionista? Fala para mim. Problemista. Mas tem algum solucionista aí? Eu já ouvi falar que na pré-adolescência eles são problemistas. E eles vão andando pela adolescência e eles viram solucionistas, aqueles que sabem tudo. A minha filha está na idade de ser problemista. Como é que é um adolescente problemista? Tá tudo ruim. A roupa tá ruim, o sapato é ruim, o passeio é ruim, tudo é ruim. É ou não é verdade? Ela deixa de ser criança, ela começa a imaginar um futuro que ela não sabe como vai ser, ela tem que mudar de escola, ela tem que aprender coisa diferente, ela sai do conforto, sim ou não? Esses são os adolescentes. Agora atenção, quero ver se vocês estão comigo mesmo. Qual é a única maneira conhecida pela humanidade de passar pela adolescência? Vivendo, passando. Nós estamos num momento em que os nossos sentimentos são os equivalentes aos de um adolescente, porque nós não temos certeza o que vai ser daqui 2 anos com a IA. Nós não sabemos como vai ser a nossa próxima atividade, nós não sabemos se o MP vai continuar, nós não sabemos. E quando não sabemos, ficamos ansiosos, e quando ficamos ansiosos, ficamos travados. Atenção, a sugestão aqui é que nós possamos realizar que um jeito de passar por isso sem muita dor é ser profissional adolescente, sabendo que precisamos passar por isso. Então, se você nunca fez uso do Amplia, por exemplo, talvez você esteja perdendo a oportunidade de ver que a passagem daquilo é muito mais simples do que você imaginava, do mesmo jeito que a minha filha quando mudar de escola. É importante viver para sentir a dor do momento e não sentir a dor agora de uma vida que você não viveu. Agora, o que a gente não pode, né, Alexandre, é adolescente profissional, não dá. O cara, 45 anos, mora com a mãe, não quer... Não. Precisamos passar dessa fase também. Essa é a minha família, tá, gente? Vocês conseguem ver aí atrás? Vou mostrar. O cara da câmera já desistiu de mim. Obrigado, depois a gente fala. Meu filho Gustavo. Eu e meu filho Gustavo, nós somos iguais. Tipo, meu filho. E aí tem Andréia, a minha esposa, e Carol, minha filha, que é igual a mãe. Então, nós fizemos separadinho. Tanto é que a gente está aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Aí você lembra daquela época que teve aquela modinha de você tirar uma foto e gerar pela inteligência artificial essa mesma foto de outro estilo? Você lembra disso? Era Ghibli Effect, não é isso? Uma coisa assim? Foi um pouco antes do Morango do Amor. Vocês lembram do Morango do Amor? O Morango do Amor já acabou aqui? Não? Teve gente que disse que não aqui. Eu fiz um experimento. Eu usei inteligência artificial para mimetizar essa foto e mostrar para os meus familiares e perguntar o que eles achavam. Então, a primeira que eu gerei foi uma foto no estilo renascentista lá. E essa foto eu não mostrei para ninguém. Eu não sei como eu tenho coragem de mostrar para vocês. Porque é uma foto horrorosa. A inteligência artificial tentou mimetizar os traços daquele povo e ficou feio, ficou ruim. Eu nem mostrei para minha família, ficou terrível. Mas eu fiz o exercício para outro fim e aí eu gerei em outro estilo. Eu gerei no estilo de Pixar, sabe aquele desenho? Beleza. Aí, nesse caso, agora eu consegui mandar para gerar. Bom, meu filho, Gustavo, o que você achou? Ele, irado, pai. Beleza. Carol, o que você achou? Pô, achei bonitinho, tem um defeito tal. Então. Problemista, vocês já conhecem. Andréia, não, mais ou menos, eu estou meio bochechuda. O que você acha que eu achei dessa geração? Seja sincero. Você acha que eu gostei? Quem falou sim, que eu quero saber? Você tem 30 quilos a mais, você consegue ver. Eu não sou tão gordo assim. E está aqui.
Muito bem, eu gerei em outro estilo. Eu gerei no estilo Ghibli agora. Aí, eu já olhei para a foto e falei, bom, agora eu acho que já está melhor um pouco. A Andréia falou, melhorou bem. O Gustavo falou, pai, isso aqui está irado. E a Carol me disse o seguinte, se eu mostrasse essa foto em público algum dia, ela nunca mais falaria comigo. Porque está com a orelhinha de abano e, coitada, não quer saber disso. E ela não tem essa orelhinha de abano. E eu sempre mostro e digo que eu não mostro e que ela não veja essa gravação nenhum dia. Aí eu fui no Maurício de Souza. Bom, Maurício de Souza também me sacaneou, também sacaneou a Andréia, e o único que gostou de novo foi o Gustavo. Até que eu cheguei na geração que eu mais gostei, que é essa aqui. Essa aqui é a que mais parece, sim ou não? Sim ou não? Não. Por que eu mais gostei dessa? Porque isso setou em mim, em algum momento, uma coisa boa, um sentimento bom. Bom, o que vocês acham que a Carol falou disso? Pai, faça a menor ideia desse desenho aí que você está falando. A Andréia falou, ok, se você gostou, tudo bem. E o Gustavo, você já sabe o que ele falou, né? Vê só, vocês já sabem. Por que esse exercício? Atenção. Porque todas as pessoas terão reações necessariamente diferentes a um resultado vindo de uma tecnologia, sendo ela IA ou não. E isso é absolutamente natural. Vai ter gente que vai gostar mais do resumo que vem do ChatGPT, vai ter gente que vai gostar mais do resumo que vem do Claude, vai ter gente que vai gostar mais do resumo que vem do Amplia. E o que tem de errado nisso? A resposta? Nada. Porque cada um de nós temos um nível de percepção, entendimento, desejo, etc., que é nosso, ora bola. Então, nenhuma imagem seria boa o suficiente para agradar a todos em determinado momento, neste caso. O ponto é que nós que somos agentes públicos, temos que reconhecer que esse exercício é muito simples e divertido, mas existe um outro exercício muito mais arriscado, que é aqueles de produzirmos algoritmos de IA ou sermos consumidores de algoritmos de IA, que a gente nem sabe que existe, e que pode alterar a autonomia do trabalho dos senhores, propósito do trabalho dos senhores e integridade do trabalho dos senhores. Atenção, essas três coisas não são terceirizáveis para qualquer algoritmo. Vocês concordam comigo? Então, a gente tem que trabalhar tecnologia em que essas três coisas não são negociáveis, não são terceirizáveis, não estão no papo. Isso é absolutamente possível, desde que a gente reconheça que existe uma parte que a máquina faz e existe uma parte que nós temos que fazer. Faz sentido, gente? Sim ou não? Vocês estão preocupados? Faz sentido. Então é papel de vocês construir um ambiente em que aquelas dores que eu falei no início se transformem em confiança, e que aqueles medos que eu falei no início se transformem em coragem para avançar. E que aquele sentimento de adolescente problemista vá andando até um certo ponto de que o solucionista que está entre nós aparece. Portanto, daqui a pouco eu... Não, peraí, o procurador, ele quer tirar uma foto, então deixa eu voltar aqui. Depois me dão mais um minuto aí, só para ele tirar a foto. Tirou? Beleza. O líder, então, o líder, então, deve ser arquiteto desse equilíbrio. Nós estamos tratando de equilíbrio aqui. Nem tanto a Pedro, nem tanto a Tomé. Nem tanto a problemista, nem tanto a solucionista. É assim que a gente tem que ir. Muito bem. O Léo colecionou todas as suas invenções no negócio chamado Codex Atlânticos. Está lá em Veneza. Pode ser acessado pela internet também. Todas as invenções da vida dele, que foram várias, tá? E a analogia que eu quero fazer nessa parte do Léo é que aqui no MP, ou em qualquer outra organização, existem dezenas, se não centenas de ideias, de projetos que não apareceram, de coisas que não saem do papel. A inteligência artificial, acreditem, pode ser o motor que vai fazer com que essas ideias e esses projetos sejam mais ouvidos, mais percebidos. Qual é o próximo módulo do Amplia? Qual será? Isso vai sair de alguém. O experimento precisa ser feito. De modo que eu preciso ressaltar a vocês que, na minha vivência, tendo feito isso algumas vezes, a coleção de ideias e projetos realmente relevantes não se dá
por conta de ausência técnica. Porque a ausência técnica a gente faz, a gente acontece. O déficit talvez seja relacional. Lembra da dor? Talvez tenha algumas pessoas aqui que sentem vergonha de procurar alguém para dizer que não sabe absolutamente nada daquilo. Como é que as pessoas vão achar? Como é que elas vão me ver? O maior especialista nesse tema, tendo que ser aprendiz de primeiro momento. Essa abertura da discussão precisa ser feita. Porque quando esse reconhecimento vem, pessoas que vocês nem imaginavam que pudessem ser produtoras desse tipo de conteúdo, auxiliares desse tipo de solução, vão aparecer. A habilidade mais importante não é saber IA. A habilidade mais importante é reconhecer na sua habilidade mais importante aquilo que pode ser replicado com uma ferramenta como a IA. Como, por exemplo, esses agentes de inteligência artificial, que nada mais são do que agentes especialistas, que quase agem de modo autônomo para resolver uma questão pontual. Os agentes de IA me lembram, eu sou da área de tecnologia, e me lembra a frase que o pessoal da área de tecnologia diz muito. Eu até gosto de trabalhar, o que eu não gosto é de lidar com gente. Mal sabe ele que lidar com gente é a nossa maior e mais importante habilidade. E talvez no futuro a gente tenha que lidar menos com gente que execute coisas e mais com robôs que executem coisas. Mas o que a gente não pode esquecer é que até hoje, e talvez isso permaneça no futuro, nenhum agente de inteligência artificial que eu conheço do Estado brasileiro ou de qualquer outro lugar tem uma coisa que só nós humanos temos, chamada reputação. Não sei se vocês viram, a notícia é de ontem. Uma empresa americana chamada Deloitte produz um relatório para o governo australiano, usando inteligência artificial, um relatório completamente equivocado, com referências erradas, incompleto, o caos. Se descobre, o governo americano exige a devolução daquele dinheiro, $400 mil americanos, e a Deloitte passa a ser uma vergonha mundial. Isso aconteceu ontem. E vocês não vão me convencer, infelizmente, que a culpa é de uma tecnologia que a gente já sabe que é imperfeita. A culpa não pode ser de uma tecnologia que a gente já sabe que é imperfeita. A culpa é daquele que fez uso de uma tecnologia sabidamente imperfeita, sem os cuidados suficientes para entregar aquele produto. Faz sentido, gente? Eu sei que tem agentes de IA aqui, estão sendo pensados de maneira interessante, a gente tem agentes de IA que degravam audiências, tem ou não tem, não, Plia? Tem. A gente tem agentes de inteligência artificial aqui que fazem minutas de denúncias para tráfico de drogas, você não tem. Fiz o trabalho aqui direitinho. E esses agentes de IA são importantíssimos. Quando programados por humanos e checados por especialistas. Mas deles depende uma coisa fundamental: dados. Eu também enxerguei no projeto Amplia há 2 anos atrás, ou um pouco menos isso, a necessidade que vocês tiveram de tratar o sistema principal de vocês, GAMPS, talvez, olhar para os dados do GAMPS, extrair as informações, indexá-las de modo a serem possíveis os experimentos que vocês fizeram. Em outras palavras, sem ser muito técnico, não há mágica no desenvolvimento de inteligência artificial. Tudo começa com os dados e com o conhecimento que se tem sobre eles. Estou certo ou não? É o especialista dele. Então é bom que vocês que não são especialistas saibam disso. Sem dados bons e conhecimento específico, a coisa não vai acontecer. Eu vou até pular esse vídeo aqui que eu estou atrasado, mas esse é o vídeo do CEO da Visa, que basicamente diz que a Visa já está implementando agentes de IA que fazem para a gente compras de maneira automática, sem perguntar para a gente. Imagine. Não, acho que você está precisando disso, eu vou comprar e vou entregar na tua casa. Você confiaria nesse agente de IA, sim ou não? Nós não. Nós não. Mas talvez outra geração confie. Eu trago aqui um texto de Ethan Mollick que diz, e isso é muito importante para nós, tá? Que a ironia de trabalhar com inteligência artificial nesse momento é que ela está muito mais substituindo o conhecimento básico do que o dos especialistas. E, infelizmente, isso já é fato. Nos Estados Unidos, a taxa de contratação de recém-formados cai, porque para aquelas tarefas que a especialidade não é exigida, as inteligências artificiais gerais já conseguem tratar de uma maneira importante. A gente já consegue ver demissões de profissionais júniores em empresas americanas, porque aquela tarefa que ele fazia sem ser especialista, uma inteligência artificial está fazendo bem.
Atenção, nenhuma inteligência artificial, nem mesmo Amplia, será especialista o suficiente do que cada um de vocês. Sim ou não, gente? A única maneira teórica de que uma inteligência artificial pudesse ser equivalente a nós mesmos seria se houvesse uma ferramenta que enxergasse tudo que enxergássemos, ouvisse tudo que ouvíssemos, conectasse com tudo que pensássemos, isso virasse informação e a partir daí a gente ensinasse uma máquina. E a gente talvez esteja muito longe desse processo. Sim? Estão comigo? Então não tem isso. Agora, o que a gente faz? Usa isso que somente nós temos, com a capacidade que essa IA geral tem de fazer coisas repetitivas e que vão nos economizar tempo e felicidade. Talvez, inclusive, para resolver o que eu chamo de supermetas. Esse aqui é o Demis Hassabis, ganhador do Prêmio Nobel do ano passado, e esse é um case que eu queria mostrar para vocês, para a gente distinguir o que é melhorar um pouquinho com IA e o que é, de fato, resolver problemas grandes. Olha isso aqui. Opa, acho que eu apertei 2 vezes, calma. Ai. Travou aí? Hã? Não entendi. Painstakingly over the last 40+ years, experimental biologists have pieced together around 150,000 protein structures using very complicated, X-ray crystallography techniques and other complicated experimental techniques. And the rule of thumb is that it takes one PhD student their whole PhD, so 4 or 5 years, to uncover one structure. But there are 200 million proteins known to nature. So you could just, just take forever to do that. And so we managed to actually fold using AlphaFold in 1 year, all those 200 million proteins known to science. So that's 1 billion years of PhD time. Entenderam? 200 milhões de proteínas no mundo, um estudante de doutorado para uma proteína, nós estamos diante de um problema completamente insolúvel, não dá para resolver. Aparece uma tecnologia que, combinada com a especialidade desse povo, mapeia em 1 ano todas as 200 milhões de proteínas. Atenção. Este problema resolvido gera outros problemas que sequer imaginávamos. Quer ver um exemplo? Se alguém quiser dobrar essa proteína e fazer um vírus que mata todo mundo em 15 minutos, talvez consiga. Mas talvez a gente também consiga, com base nisso, fazer o que o próprio Demis Hassabis diz, que é ficar sem doenças até 2030, ou curar a boa parte das doenças. Então, o que eu quero, talvez, chamá-los para reflexão, é que a nossa produtividade, o dia a dia, os 30% a mais, a revisão rápida, ela está muito perto de nós. Isso é quase que dado. O que talvez a gente ainda não consiga imaginar é de que maneira nós conseguimos resolver, combinando essa tecnologia com o nosso conhecimento, problemas insolúveis da justiça. O que é insolúvel? Sabe? Vamos ser atrevidos. O que é uma coisa que você hoje não consegue resolver de jeito nenhum que talvez quisesse conseguir resolver? E talvez este seja o ponto fundamental para quem começa a pensar em IA. É achar que a gente talvez esteja diante de uma mudança que é muito além de aumentar em 30% a produtividade. Talvez a gente possa aumentar em 5 vezes ou 50 vezes. Aliás, eu trabalho no TCU, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o TCU aumenta a sua produtividade em 30 vezes, isso gera o caos na administração pública. Você consegue concordar comigo? A depender da nossa atividade, aumentar tanto assim é o que a gente não pode fazer. Porque senão a gente trava o resto. Conseguem ver isso? O que acontece se o MP fizer 50 vezes mais denúncia do que faz hoje? Talvez aconteça algo indesejável. É ou não é? Bom, a minha mensagem aqui mais para o fim é: a IA está se transformando numa commodity. E commodity é aquela coisa que está disponível para todo mundo, que está barata para todo mundo, e aí eu preciso dizer, viu, eu me assustei de verdade, não estou aqui fazendo média não, com o custo do Amplia até hoje. Porque quem não sabe do custo, eu nem vou dizer aqui no palco, eu nem coragem tenho de dizer a quantidade de dinheiro que foi gasto com Amplia até hoje. É impressionante. Então, o custo abaixa e isso está mais disponível, quer dizer, aquilo que era difícil antes passa a ser mais fácil. Para quê? Atenção, todos os anos a Harvard Business Review faz uma pesquisa com os americanos dizendo onde você está usando a tal da inteligência artificial generativa
no dia a dia. Beleza? Eu vou trazer esses dados aqui junto com os dados da OpenAI que trouxe recentemente uns. Adivinha? O primeiro uso de IA generativa no ano de 2025 é para fazer terapia. Vocês sabiam disso? As pessoas usando a inteligência artificial para interagir como se terapeuta fosse. Isso é absurdo, sim ou não? Eu ouvi gente falando sim, eu ouvi gente falando não. O segundo uso é organizar a vida, seja lá o que seja isso. E o terceiro uso desse ano é encontrar propósito. Isso aí realmente eu não sei não sei do que se trata. Essas três coisas não têm a ver com trabalho. Nem a quarta, nem a quinta. Tem a ver com outro tipo de uso. Mas eu continuo. 33º lugar, interagir com falecidos. Como assim? Vocês entenderam? Dados dos falecidos, conversa... Ok? Faz sentido isso? Teoricamente faz, mas tem gente fazendo isso. Isso é que eu acho que é o ponto que eu queria ressaltar. Editar textos sai de 4º uso em 2024 para 45º esse ano. Pergunto, gostaria da resposta de vocês. As pessoas pararam de editar textos usando IA generativa, sim ou não? Não. Então, por que ela cai de 4º para 45º? Eu tenho uma tese. A tese é que talvez eles possam, eu tenho duas teses, eles possam estar fazendo as outras coisas mais do que isso, mas eu não concordo com essa tese, embora empírica. A minha tese é que essa atividade ela é tão básica, ela é tão trivial, que nem merece ser citada numa pesquisa. Como assim você não edita texto usando uma ferramenta de inteligência artificial? Então, para muitos, isso já é o natural, isso já é o dado, isso já é o pronto. E aqui vem, em 21º lugar, eu só coloco esse por causa de mim, o uso que eu mais faço, que é entreter crianças. Estou brincando. Mas tem gente que faz isso, estudar com criança, etc. e tal. Mas o que o OpenAI disse para a gente há 3 semanas atrás é que 70% do tempo que a gente usa inteligência artificial, quem usa, levanta a mão. Quem usa, levanta a mão. Somos tímidos aqui. Mas 70% do tempo de quem usa é para resolver questões pessoais, não do trabalho. Olha que coisa interessante. E isso combina com algumas informações que eu trago daqui a pouco. Quem é esse sujeito aí? Papa Lion, né? Eu não sei se vocês sabem do que ele vai dizer agora, talvez não. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale, e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Sim, senhores. O Papa Leão escolheu o seu nome, fazendo analogia com o impacto da Revolução Industrial do seu antecessor, olhando para a inteligência artificial. Então, a gente está diante de uma coisa muito séria, muito forte e muito importante, né? Que, mais uma vez, nos causa dores, mas que precisa nos causar alívios. Por isso que eu chamo a IA de uma espécie de nova gravidade. É uma força que vai nos colocar que a gente não vê, que vai nos colocar no chão e que pode nos derrubar a qualquer momento se a gente não estiver forte. É tanto assim que alguns autores estão dizendo que a gente está diante de uma troca de uma economia do conhecimento, onde a gente é pago pelo que a gente sabe, para uma economia futura da alocação, onde a gente vai ser pago pela capacidade de alocar máquinas inteligentes, aspas, o inteligente, para fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque, me desculpem, talvez estejamos muito perto de termos tecnologia que gere propostas de fiscalização, no meu caso, minutas de matriz de fiscalização no meu caso, relatórios de fiscalização no meu caso, pareceres sobre aquilo no meu caso, e eventualmente até julgados pelo próprio ministro. E eu falo que do ponto de vista técnico isso é possível, e do ponto de vista institucional a gente pode estar longe disso. A questão é que talvez, e isso já acontece com parte dos meus times, aquela tarefa que ele sabe que é de responsabilidade dele,
ele faz de maneira muito mais rápida e precisa usando uma ferramenta como essa. Uma das diretrizes que eu trouxe para o meu time foi o seguinte: nós não faremos mais fiscalizações que não tenham 3 aspectos. A primeira, o impacto tem que ser medido, a gente tem que fazer coisa que vale a pena ser feito. Segundo, tem que estar na hora de fazer aquilo, tempestividade. E terceiro e último, nossas fiscalizações estão autorizadas a durar somente 4 meses. A gente sai de quase 1 ano para 4 meses. E como é que isso é possível? Porque no meio dessas diretrizes a gente tem copilotos que permitem com que a gente acelere de maneira equilibrada e, enfim, construída, consensuada, sem que a gente acelere demais. Então a gente diminui um prazo mínimo de 9 meses, que era 2 anos atrás, para 4 meses. E uma das razões pelas quais a gente faz isso é porque a gente tem copilotos que aumentam a nossa produtividade para isso. Aliás, é bom que a gente fale. Não adianta nada a gente usar a inteligência artificial e não mudar nada nas nossas datas, né? Porque a gente vai usar o tempo que sobrou para quê? Jogar beach tênis na praia ou correr? A gente tem que mudar um pouco esse ponteiro. Bom, para finalizar, essa aqui é uma pessoa que também viveu na época do Léo e do Miguel, chama Isabela Dereste, ninguém conhece ela, o que é uma injustiça, porque ela rivalizava com os Médicis no financiamento dessas coisas. A gente tem artistas, a gente precisa de artistas, mas a gente também precisa de mecenas, a gente também precisa de financiadores, a gente precisa de gente que coloca, que abre o caminho para esse negócio. E a Isabel é uma dessas. E a Isabel odiava o Léo, também. E diz a história da arte que uma das principais razões é que ela pediu um retrato para o Léo. E o Léo fez o retrato. Esse retrato. E o Léo disse que ia entregar para ela um retrato melhor, e nunca entregou. Ela parou de financiar o Léo, inclusive. Atenção, nós, assim como a Isabel, líderes, seremos em algum momento patrocinadores desse processo. Daqui a pouco alguns de vocês falam, eu me convenci, agora eu quero que tenha no Amplia uma minuta de um processo que eu trabalho. Ótimo. Corra atrás do financiamento, do estímulo e corra atrás desse desenvolvimento. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Sempre lembrando que vocês, no futuro, talvez sejam gestores de decisões que venham de humanos ou de máquinas. Uma coisa importante, todas as organizações que avançaram nisso, os papéis humanos dos especialistas aumentaram de relevância. Esse não é uma conclusão minha, é uma conclusão da Eurasia View Report, que estudou as empresas que colocaram o IA de maneira estruturada na sua operação e viram os papéis humanos aumentarem de relevância. Exatamente porque estamos diante de uma tecnologia que é falha, mas que pode aumentar muito a produtividade, mantendo a reputação que é unicamente humana. A última informação importante que eu vou dar para vocês, pode parecer um balde de água fria, mas é o contrário. O MIT, aquela universidade americana, fez uma pesquisa esse ano para ver das organizações que usam IA generativo o que estava acontecendo. Então, a conclusão foi que 95% delas não geravam retorno mensurável. Estou usando aqui, mas eu não consegui ver retorno. 95%, Luciano. Só que aliás, a mídia brasileira é um pouco isso, só colocou essa frase, né? E todo mundo, está vendo? Não vou nem usar, presta para nada. Vamos ler o estudo. O estudo diz que o que importa para quem fez funcionar, para os 5%, não foi a qualidade dos modelos técnicos, não. Foi a forma como as pessoas adotaram. Foi a maneira como as pessoas colocaram aquilo nos seus processos de trabalho. Sabedores que são de que sem a nossa intervenção aquilo não vai fazer nada sozinho. Mas continua o estudo. Embora a adoção seja alta, a transformação é baixa, porque a adoção é para aquelas tarefas que não mudam um ponteiro. Deve ter um monte de gente aqui usando para resumir texto, mas resumir texto não é exatamente a essência do trabalho, é ou não é? E por último, essas ferramentas não têm sido escaladas para os processos que são exatamente críticos, porque eles são os mais importantes, porém, atenção, são os mais difíceis de serem feitos. E é por essa razão que a sugestão do estudo é que a gente seja focado, como exatamente vocês estão fazendo, em casos de alto valor, em casos que muita gente usa, em casos que são de fato importantes, e não com aquelas coisas que são comezinhas ou medianas. Portanto, o Amplia gabarita esse processo, na minha visão. Muito bem, para finalizar agora mesmo, meu tempo acabou, desde quando eu
comecei a minha carreira nisso, eu tentei fazer um método para fazer essas coisas acontecerem, colocando o humano no centro e as tecnologias em volta, e não o contrário. Acho que a gente vive uma espécie de neo-renascimento, em que a gente precisa sair um pouco daquela neura de que o algoritmo está em tudo e passar para um ponto em que eu sei que o algoritmo pode estar em tudo, mas quem controla ele sou eu mesmo. Até porque a IA, na minha visão, expande nada mais do que já somos. E o que eu vejo de muitos lugares não é somente aqueles que têm medo da máquina errar, mas aqueles que não têm condição de saber como vai ser quando a máquina acertar. E a única forma de fazer isso é ampliar a nossa consciência de maneira autônoma. Vocês gostam de futebol aqui no Espírito Santo? Tem time aqui? Tem, né? Ou mais ou menos? Futebol? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Hã? Ah, não, eu ia dar um exemplo de time, mas eu não vou dar mais, não. Grêmio? Não, não vou dar mesmo, não. Meu tempo acabou. Mas se a gente está falando em humanidade ampliada, e aqui eu encerro, não sem antes mostrar a Gioconda para vocês, para mim, a humanidade ampliada de hoje ou de qualquer tempo é uma humanidade, antes de mais nada, consciente. E para você ter consciência de tudo que está acontecendo, você tem que se abrir para tudo que está acontecendo. Tem que enxergar, testar, avaliar, sofrer, sorrir. Vocês já viram isso, né? Já? Ao vivo? Vocês sabem que essa obra, O Dedo de Adão, ela não foi homologada na primeira versão. O Miguel chegou lá e aí entregou os dedos tocando. E o cardeal, à época, falou, não, você não entendeu nada. Os dedos não podem tocar. Aí o Miguel dizia, mas então quem não está entendendo sou eu. Me explica. E daí o cardeal disse o seguinte, eu quero que essa obra represente, do lado direito, o dedo de Deus, esticado de maneira direta, a ponto de não poder mais ser esticado. E o dedo de Adão, do outro lado, em uma posição tal que se Adão quiser esticar o dedo e tocar o dedo de Deus, ele consegue. Mas se ele não quiser, ele também não precisa. Isso aqui representou, à época, segundo o cardeal, o conceito do livre-arbítrio. E é sobre isso que a minha mensagem final trata. Estamos aqui com Pedro, os Tomés, os problemistas, evolucionistas, mas todos temos livre-arbítrio, de fazer ou não fazer, de achar ou não achar as nossas alternativas. Chateau d'Amboise, exatamente o lugar onde Léo morreu, essa é uma foto minha, saindo do mausoléu dele, e o lugar onde a Mona Lisa chegou. Mona Lisa, que é uma obra que nunca foi entregue. E a Mona Lisa nunca foi entregue por uma única razão. Léo dizia, eu não vou entregar para a Gioconda a Mona Lisa, porque a Mona Lisa não está pronta. A Mona Lisa não está pronta. E eu só entrego quando estiver pronta. Atenção, gente. Essa Mona Lisa aqui também não está pronta. Parece a Mona Lisa, sim ou não? Sim? O que vocês viram é real ou não? Sim ou não? Real ou não real? Por indução, lembra a Mona Lisa. Isso foi gerado por IA, mas se vocês viram é real. Embora tenha sido gerado por uma coisa. Pessoal, a humanidade, antes de mais nada, é uma obra inacabada. O Amplia nunca vai estar pronto, a nossa capacidade para usá-la nunca vai estar pronta. Assim como o Mona Lisa, a obra pode ser prima, sem necessariamente ter tido um fim em si mesmo, ou seja, acabada. Então, deem, por favor, atenção ao fato de que, no fundo, o dia que a gente tiver acabado, é o dia que a gente não está mais aqui. E no tempo em que a gente está vivendo essa loucura da IA, o que eu preciso dizer para vocês é o que vocês já ouviram 1000 vezes. Que até que a gente domine o planeta, sempre foi, sempre será sobre o quê, gente? Pessoas. Que criamos, usamos e fazemos benefícios ou malefícios disso. Muito obrigado, gente.